Olá, me chamo Císia Martins, sou professora de literatura do Pré-ENEM Sesc Pernambuco. Mas antes de começarmos a aula, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha os nossos vídeos. Vamos começar? Gente, nesse primeiro momento, nós vamos conversar um pouquinho hoje na nossa aula a respeito de... Nós já falamos a respeito do trovadorismo nas nossas aulas anteriores e hoje nós vamos dar início ao humanismo e ao classicismo. Nós vamos ver em dois momentos e aí vai ser bem legal, bem interessante para você, tá? Então vamos hoje nesse momento vamos começar com o humanismo. Nesse slide do homem vitruviano que nós estamos vendo aqui nessa imagem, é o que vai falar num todo sobre o que é o humanismo. E o que é o humanismo? O nome já sugere. Né? Vai colocar o homem no centro do universo, o homem como o senhor de todas as coisas. Né? Ele vai ser o governador, aquele que vai dominar as ideias, é ele quem vai dominar as proporções das coisas que o mundo vem atribuindo. Então, se a gente for observar, antes da gente começar, eu quero mostrar a você a diferença de um detalhe muito importante. Primeiro que o trovadorismo ele vai vir, nós já conversamos bastante, o trovadorismo vai ter a coisa do teocentrismo. E quem lembra o que é o teocentrismo? O teocentrismo é Deus no centro do universo, né? Ou seja, a Igreja Católica tinha todo o domínio, a Igreja Católica podia governar. E aqui no trovadorismo, como está aqui no nosso slide, era no período medieval, foi no período medieval, tá? O humanismo ele vai vir no século XV, também no século XV, como um movimento intelectual, como está escrito aí, de valorização do homem e das suas potencialidades, por meio do conhecimento e estudo da cultura greco-romana. Então, nesse processo do humanismo, nós vamos perceber que o ser humano é ele quem vai ser o senhor, aquele que vai determinar. Só que com um detalhe, esse período do humanismo é um período de transição. Ele não é um período forte, então a gente vai perceber durante esse período que o teocentrismo ainda vai estar muito em alta. O homem, Deus ainda vai estar muito envolvido na coisa. Então a gente vai ter esses dois lados nesse momento do humanismo. Muito do Deus católico, muito ainda, mas também do homem se colocando como prioridade, do homem começando a pensar de uma maneira mais forte e mais equilibrada. Equilibrada que eu digo dentro dos princípios que ele estava começando a pensar. Logo em seguida, no século XVI, nós vamos ter o próximo período literário chamado de classicismo. Ok? Até aí? Então vamos lá. Qual é o contexto histórico? O que é que estava acontecendo nesse período? Porque em literatura a gente precisa fazer essas ligações entre história, né, que vocês vão ter aulas fantásticas aqui com o professor Roberto, e também associar isso ao período histórico com a situação literária, o que é que as pessoas estavam produzindo, que tipo de arte. Então, dentro da história, nós vamos ter o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né, nesse período. A igreja tem o seu poder dividido com a burguesia e com a nobreza, então a igreja já não tem tanto aquele poder alto como ele tinha até então no trovadorismo, mesmo que as cantigas que nós estudamos, quem lembra o que é cantiga, mesmo aquelas cantigas que nós estudamos, voltados muito para o lado plebeu, voltado para a sociedade mais simples, querendo ou não, essa situação ela vai aumentar e nós vamos perceber que agora o homem também vai se colocar. Então a Igreja Católica já não tem mais esse poder com tanta força, não deixa de ter, lembra sempre disso. O humanismo, ele vai ser esse período que a gente vai perceber essa transição. Então, como é um período de transição, você vai perceber que lá na frente a gente vai falar, sim, em alguns momentos, sobre a Igreja Católica, tá bom? Então, e principalmente os avanços científicos tecnológicos. Esse é um período, gente, de um boom gigante dos avanços tecnológicos. A gente vai perceber, nesse primeiro momento, nós vamos ter a invenção da imprensa de Gutenberg, que foi um marco, a coisa mais importante, a coisa mais incrível que aconteceu nesse período do humanismo, foi justamente de maneira muito rudimentar ainda,
mas a imprensa foi o boom daquele momento. E o que era isso? Era como se fosse uma xerox, né? A gente sabe. E essa xerox, ela era feita a partir de... as pessoas não precisavam mais dar os seus textos a pessoas eloquentes e cheias de dinheiro para fazer os textos de manuscrito e uma coisinha pequenininha, não. Agora, poderia duplicar e triplicar a situação, poderia fazer com que aqueles textos fossem vinculados para todo mundo, né? Então, por esse motivo, a imprensa teve tanta importância nesse período do humanismo. Os textos começaram a ser liberados e levados com mais força. Então isso é muito interessante, porque até então no trovadorismo lembra que era muito mais oral, era uma coisa muito mais passada de geração para geração, de pai para filho, de uma maneira muito oralizada. E aqui não. Aqui nesse período a gente vai ver, por conta dessa bendita imprensa, que os textos vão ser muito mais desenvolvidos, os textos vão ser muito mais passados com facilidade, o que não era comum naquele período, né? Até então, no período anterior, não era comum. Então, isso vai fazer toda a diferença nesse período histórico, essa bendita imprensa aí, que vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que vai acontecer nesse período do humanismo é o resgate do latim clássico. Vocês lembram que lá no trovadorismo, a linguagem que predominava era o galego-português? Lembram disso? Pois é, agora aqui quem vai dominar, volta a ideia, né? Mais uma vez vai voltar a ideia do latim voltar a ser a língua oficial, a ser uma língua, quando eu falo em língua oficial, não para os falantes, mas para as pessoas que usavam os textos, né? Na literatura do trovadorismo, os homens faziam os seus textos com galego-português. Agora aqui não, no humanismo isso não vai acontecer. Uma outra coisa que é essencial de entender nesse período, que houve uma grande ruptura e uma separação gritante da música e a poesia. O que foi isso? Mais uma vez, a gente sempre vai voltar. Lembra que lá no trovadorismo, a música estava 100% atrelada à literatura? Né? Eram umas cantigas, eram umas pessoas que saíam, que se locomoviam, que iam para outros lugares cantando e fazendo festa e cantando as suas poesias. Era uma coisa muito cantada. Quando nós chegamos aqui no humanismo, no século XV, a música ela é desassociada da literatura. Ela é dividida mesmo, se tornam dois tipos de arte, inclusive. Né? Eu vou ter a literatura, que é a arte com a palavra, que é importante entender isso, e eu vou ter um outro tipo de arte, que é a música, certo? E muito interessante entender que é nesse período também que a literatura se torna uma ciência, onde a gente vai poder estudar, onde você vai poder prestar mais... conseguir entender, as pessoas daquela época conseguiam entender o que era rima, o que era ritmo, o que era métrica, que era uma coisa que até então as pessoas faziam, mas não entendiam como era feito. Então a literatura se torna ciência aqui, justamente por conta dessa separação que houve entre a música e a poesia. Então a poesia se torna uma coisa muito mais científica, digamos assim. Né? A música, o poema, ele vai ter agora... por onde estudá-lo, por onde trabalhá-lo, isso faz toda a diferença nesse período, tá? Outra coisa que era importante entender, que está aqui no nosso slide, é o predomínio do escrito sobre o oral, desenvolvimento da prosa literária e a consolidação da língua portuguesa. Então, nesse período do humanismo, quando a gente divide esses dois momentos, quando a gente divide a ideia da música e da poesia, a oralidade se torna muito mais importante. Então, aquelas poesias que eram cantadas, deixam de ser cantadas e passam agora a serem recitadas. As poesias passam agora a serem feitas de maneira recitada. Então, a gente vai ter muito essa diferença aqui, que é importantíssimo nesse período, tá? E importantíssimo você lembrar disso. É nesse período do século no século XV, que a gente vai perceber que houve essa ruptura e essa separação, e a oralidade na poesia torna-se uma coisa muito mais forte e muito mais importante, tá? Principalmente com a ideia daquela língua diferente do que era feito anteriormente. Lembra, gente, em literatura a gente sempre vai estar buscando o que está atrás, sempre vai olhar
o que foi feito anteriormente. Por quê? Porque a ideia de uma escola, ou a ideia de uma tendência literária, é sempre pegar o que foi feito anteriormente, jogar algumas coisas fora e começar a fazer de novo, tá? Então, nesse humanismo, a gente vai ter grandes nomes durante esse período do humanismo. Quem são essas pessoas? Eu quero falar com vocês sobre duas pessoas. Um se chama Fernão Lopes, nós temos grandes outros, mas eu quero dar ênfase a dois grandes artistas. Um é Fernão Lopes e o outro é Gil Vicente, que a gente vai falar desse cara já já, tá? Então, quem era Fernão Lopes? Fernão Lopes era um cronista. Eu não sei se vocês lembram que lá também no trovadorismo a gente tinha as novelas de cavalaria, que eram as histórias que eram contadas em estilo novela, no gênero novela, e eram os grandes heróis que iam em busca da sua amada, que iam em busca daquilo que ele queria fazer. E nesse processo, ele salvava sua amada e etc. Quando chega aqui no humanismo, esse senhor chamado Fernão Lopes, ele vai continuar usando a ideia da novela de cavalaria, mas com um grande detalhe. Eles agora iam fazer um texto muito mais voltado para a crônica. O estilo da crônica ia tomar força ali. E como é que isso era feito? Fernão Lopes, que ele foi mais na frente, ele foi considerado o guardador, o senhor que ia cuidar da Torre de Tombo. Ele criou 3 crônicas. Quais são essas crônicas? Crônica del Rei Dom João, Crônica del Rei a Dom Fernando e Crônica del Rei a Dom Pedro, tá? E o que era isso? Eles iam contar as histórias agora, não mais de cavaleiros que não existiam, de coisas, não. Agora ele iria falar a respeito da história dos grandes reis daquele período, dos períodos anteriores, inclusive dos séculos passados, e iam contar as suas histórias. Essa era a coisa mais interessante desse período. Então, foram essas 3 crônicas, e o que eram contados aqui? Era contado a história de cada rei mesmo. É interessante que conta também a história de Dom Pedro, que tem a história do grande amor dele com Inês, que é uma das grandes lendas lá de Portugal. Quem conhece as histórias de Portugal e não conhecer a história do amor, do grande amor entre Dom Pedro I e Inês, não conhece muita coisa. E é citado tanto aqui, com Fernão Lopes, quanto lá no classicismo, nos Lusíadas. A gente vai falar também sobre isso. Mas procura, dá uma pesquisadinha sobre a história de Dom Pedro I, que não é o nosso Dom Pedro, tá bom? Interessante salientar, que é do século XIV. Dom Pedro I e Inês. É fantástica a história. É uma história de amor. Aí você vai dizer, professora, mas esse período, crônica, contar a história, não é muito mais histórico do que literário? É isso mesmo. As histórias de Fernão Lopes têm mais valor histórico do que propriamente literário. Mas como envolve uma linguagem literária, mas como envolve muita questão da lenda, né? Tem uma coisa aí meio, principalmente nessa história de Dom Pedro também a gente vai ver que a coisa se perde um pouquinho ali, né? A gente vai ver que tem um romance muito forte, então também a literatura vai fazer isso com muita força. Dá uma procurada, não esquece, dá uma procurada lá na história de Dom Pedro e de Inês, tá? É muito interessante. Então, como eu disse para vocês, no humanismo, na poesia, houve essa separação, né, entre a poesia e a música. Então, agora as pessoas conheciam a metrificação, que foi chamada de redondilhas maiores e redondilhas menores, que é chamada a medida velha. Né? Por que medida velha? Porque o que é a metrificação? É quando eu vou contar as sílabas poéticas para dar o ritmo daquela poesia. Lembra? Não tem mais música, mas permanece o ritmo. E quem vai fazer isso? A metrificação, sem falta, certo? Só que eles usavam os 2 tipos de redondilha, mais as redondilhas maiores, porque o ritmo dela é mais forte. Nós íamos ter agora, estudar a rima, estudar algumas figuras de linguagem, como a literação e como a assonância, que eram muito relacionadas ao som que as palavras produziam. Então, a literatura passa por esse amadurecimento formal, como eu coloquei aqui no nosso slide, né? Existe um amadurecimento formal, certo? Então é importante sentir isso. E eu queria mostrar para vocês um texto de um outro escritor, um poema de João Ruiz de Castelo Branco, que ele vai dizer, que fala muito também sobre, desse período da poesia, nós vamos ver muito o amor galante, o amor doce, o amor que não é aquele amor sexual, mas é um amor muito galante. Então a gente vai ver aqui nesse período que no trovadorismo também tinha, mas era de uma outra forma. E aí ele vai dizer assim:
Tem aqui para você acompanhar. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. E aqui a gente já começa a perceber a introdução do eu lírico, né? A gente já percebe um eu aí muito sutil, né? A gente vai perceber um eu mais na frente, um pouco mais na frente, mais forte, no caso do romantismo, mais lá na frente, com mais ênfase. Mas aqui a gente já percebe um eu lírico, né? Um sentimento, um sentimentalismo muito forte, um olhar por uma senhora, né? Uma senhora que ele a ama, mas que ele está triste por não tê-la, né? E isso é muito bonito. Então a gente já é uma característica aqui do humanismo. E se você observar, o nome do texto é Cantiga Sua Partindo-se. Então por quê? Lembra que eu falei lá no começo da nossa aula? Ainda muita coisa do trovadorismo. Não deixa, não se perde, tá bom? Então, um outro nome que eu queria falar também é Castelo Branco, que foi desse período do humanismo, que ele é fantástico, tá? Na poesia. Depois nós vamos falar sobre esse grande cara, agora nós vamos falar sobre esse grande cara, que eu quero dar uma ênfase maior, chamado de Gil Vicente. E quem é Gil Vicente? Ele é um dos maiores teatrólogos que o mundo já viu, né? O nosso Ariano Suassuna, os grandes teatrólogos hoje ainda bebem da fonte de Gil Vicente. Aí você vai dizer, professora, essa é a primeira vez que o teatro aparece? Não. De forma alguma. Se você for um pouquinho mais atrás, você vai lembrar do teatro grego, você vai lembrar que eram feitos esses tipos de teatro em outros momentos. Mas Gil Vicente foi o grande boom dessa literatura, desse novo jeito de fazer teatro, coisa que nunca tinha sido visto em momento algum. Então a gente vai perceber Gil Vicente sendo o grande nome do teatro português, né? E é interessante que você entenda, as tendências de Gil Vicente ainda hoje são muito fortes e muito presentes no dia a dia, certo? Então vamos conhecê-lo. Esse rapaz aí é a única foto que a gente tem dele, eu acredito que não dá para conhecê-lo de outra forma, certo? Então essa imagem aí dele que nós temos. Então quais são as principais? Ele é teatrólogo, tá? Ele faz teatro e ele fez vários tipos de teatro, normalmente voltados com cunho religiosos e outros não. Ele tem dois tipos de teatro, o com cunho religioso que é a ideia dos altos da barca, né, que é uma trilogia, né? Eu tenho 3 tipos de barcas, o alto da barca do purgatório, primeiro o alto da barca do inferno, o alto da barca do purgatório e o alto da barca da glória, que são 3 altos contando a história de barcos. Já eu entro com vocês nessa história, eu vou tentar ao máximo falar com vocês sobre isso. Depois nós temos Gil Vicente de uma maneira muito irônica, né, porque ele era muito irônico. Os textos de Gil Vicente eram altamente críticos, sejam para criticar a Igreja Católica, seja para criticar a vida da burguesia, seja para criticar a vida da nobreza também. Então, era a forma que Gil Vicente encontrava de criticar. Até tinha uma coisa interessante nele, que Gil Vicente fazia da seguinte maneira. Ele colocava em cena um bobo, uma pessoa, um momo, que era chamado na época de momo, e ele era louco, aquele cara, ele não tinha... Louco. E aí, como ele era louco, ele não precisava... aquilo que ele falava, ninguém levava a sério, mas eram verdades bem verdades, né? Eram verdades bem fortes e bem ameaçadoras, inclusive. Mas como era um louco que estava falando, então as pessoas podiam ouvir aquilo sem problema nenhum. Ele era muito esperto, Gil Vicente era muito esperto, né? Então... Além desses altos da barca, que é essa trilogia, ele fez outros textos, outros tipos de peça, como é o caso da Farsa de Inês, né, que era um texto muito, muito crítico, para criticar a sociedade daquela época. Tem o Alto da Índia, o Alto da Lusitana, o Velho e a Horta, mas eu queria falar com vocês, para a gente terminar, falta só um pouquinho, aguenta aí, para a gente terminar sobre o Alto da Barca do Inferno, que é o nome de Gil Vicente. E como é que era feito esse texto? Bem rapidamente, bem resumido, para que você queira ler e procura aí, que você também vai gostar bastante. No alto da barca do inferno, gente, nós vamos ter
só para ter uma ideia. 2 barcas, as pessoas morriam, e nessa barca eles desciam, iam para um determinado lugar e tinham 2 barcas. A barca do diabo e a barca do anjo. Só que nessa barca do diabo, do inferno, ela era bem bonita, bem alegórica, então todo mundo que chegava lá ia direto para a barca do inferno. Só que chegava lá, quando ele se deparava que aquele dali era um demônio, eles paravam na hora, né? Eles não queriam ir. Só que várias pessoas iam chegando, e aí tinham várias pessoas mesmo. Chegava um fidalgo, que eram umas pessoas de grande nome daquele período. Chegou um padre, um frei, na verdade, alguém do clero. Chegou um rapaz que era louco, né? Lembra que eu falei? E ele é um spoilerzinho aí, desculpa aí. Mas ele é o único que vai para o céu, um dos únicos que consegue ir para o céu, porque aquilo que ele falava era verdade. Então, quando você vai ler o Alto da Barca do Inferno, você vai perceber que a sociedade, então, portuguesa, são levadas para 2 tipos de barca. E nessas barcas, dependendo das suas obras, dependendo daquilo que você fez na terra, é que ele levaria para o céu ou para o inferno. E a gente percebe que muita gente vai para o inferno. E o mais interessante desse livro é a conversa. É o diabo tentando convencer, inclusive quando o louco vai lá, ele tenta convencer o louco a entrar na barca do inferno. Só que, como ele era uma pessoa boa, que aquilo que ele fazia, ele não fazia sabendo, então acaba que o anjo diz, não, venha, você vai ficar aqui comigo. Ele não é o único, mas são poucas as pessoas que vão para o céu. Então, vão para a barca do céu, para a barca do anjo, por conta dessa situação. Então, Gil Vicente tinha muito disso. Ele tinha muito de mostrar dentro da Igreja Católica, né? Inclusive o próprio padre vai para o inferno, né? Porque ele leva um amante com ele, uma coisa meio sinistra para a situação. Então, o diabo diz assim, não, você não tem uma vida santa. Você não pode ir para o céu. Então, nesse meio termo, a gente vai percebendo. E Gil Vicente tinha muito disso. Muito de mostrar aquilo que ele era. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Leiam o Alto da Barca do Inferno e a gente se encontra logo mais. Tchau, tchau!